Bem-vindos, bem-vindas ao Conversa de Paz e Esperança. E hoje a nossa convidada é a professora Maria Luísa. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. Bem-vinda, professora Maria Luísa. Como é que está a sua pessoa? Bem-vinda a nós todos, né? A esse momento aqui. Bom dia também, boa tarde, boa noite, dependendo do horário de cada um. E estamos aqui para compartilhar um pouco aí desse programa, né? Muito oportuno nessa conjuntura brasileira, né? Que nós estamos vivendo. Uma coisa que as pessoas gostam aqui do nosso programa é de ouvir a história da pessoa. Quem que é a professora Maria Luísa? Qual a sua história? Quais são suas lutas? Como é que você chegou até este momento desse engajamento de uma luta tão nobre que é esse trabalho por essas comunidades de vida e água para Aris? Bom, sou baiana de Salvador, nascida numa família de origem de classe média e de formação inicialmente católica, onde a desigualdade social naquela cidade convivia com os bairros de classe média. Eram favelas, né, junto com outros bairros, né, integrados. Então, essa situação moveu, num primeiro momento, uma atitude, né, muito influenciada pela perspectiva, né, e pela proposta católica, né, de auxiliar os pobres, de olhar os pobres, numa perspectiva mais de assistência social, né, como inclusive a própria família praticava. E, sendo de família grande, a gente aprende dentro de casa a dividir e compartilhar, para conviver bem. E, nesse sentido, eu fiz a escolha, né, de fazer o curso de serviço social na Católica de Salvador. Isso aconteceu em 62, quando eu entrei, e acho que para todos nós fica muito claro que um estudante, não é estudante, naquele período, né, tinha um engajamento muito claro, né, para nós, que era a Juventude Universitária Católica, mais adiante a Ação Popular, que era o grupo político que se tornava independente, né, da perspectiva da ação católica, e com o golpe militar que a gente viveu intensamente, e nós tivemos, então, sempre pela ação, naquele período era o método ver, julgar e agir, e em seguida a isso já uma perspectiva política mais, eu diria, mais profunda, né, de compreensão dos problemas estruturais da sociedade, né? Estava em jogo ali também perspectivas de uma posição, a princípio, de abaixo à ditadura, mas o que fazer? E a questão da luta armada se colocou em três alternativas, né? Sendo a insurrecional, a perspectiva forquista e a guerra popular maoísta. Tudo isso a gente viveu intensamente. Tivemos, então, também um engajamento bastante intenso nesse campo. E, depois de uma vida clandestina, retornei em 72, 73. E não foi fácil a reintegração, mas a perspectiva, né, de que, de fato, a luta supõe um entendimento marxista, né, das questões estruturais, parte também de uma visão, né, de uma concepção, já não mais da institucionalidade da Igreja Católica, né? E, nesse sentido, a gente caminhou e caminha, né, dentro de uma possibilidade de mudança e de militância política, sindical, partidária, de movimentos sociais em geral, e me trouxe, em um certo momento, né, depois da Constituição, a possibilidade de ser professora universitária da UNB, hoje aposentada funcionalmente, mas não da luta. Então, estou para contribuir aí o que for possível, tá bom? Que maravilha, professora Maria Luísa, é uma história realmente impressionante. E a senhora que vivenciou todos esses desafios da década de 60 como estudante, certamente atravessou aí todo o período da década de 70 e 80, né? Posso dizer assim também, que a democracia começou a ser reinaugurada a partir de 85, mas ainda não consolidada. Eu acredito que para você
é muito mais sofrido esse momento hoje da história, a gente perceber um saudosismo daqueles tempos tristes, né? Que ninguém deseja mais para a história brasileira, e tem gente com saudosismo daquilo. É impressionante. Professora, a gente tem acompanhado o seu trabalho e hoje você tem tido um engajamento significativo no trabalho com relação às ARIs. O que são essas ARIs, de fato? E quantas ARIs nós temos na nossa capital federal? Daniel, na verdade, todo esse processo, né, que você falou aí de saudosismo de uns, né, e sofrimento de outros, queria deixar muito claro que, para mim, toda essa perspectiva e toda essa vivência, né, são desafios humanos de suplantar, de superar, de sair da indignação para a ação, né? E é nesse sentido que se coloca também, nesse momento, esse projeto no qual estou envolvida, que chama-se Projeto Vida e Água para as Aris, né? E é também um entendimento de que a gente se constitui em coletivos, né? A gente nasce e já precisa da família, e daí em diante é todo um aprendizado dentro de um processo coletivo que se institui e constitui até chegar no momento, né, que a gente possa ir para outro andar. Mas, enfim, só para dizer que esse projeto ele foi motivado, né, na Universidade de Brasília, em 2020, em abril de 2020, quando exatamente a universidade, diante da situação da sindemia do Covid, que é um conceito também que nós temos adotado, sindemia é diferente de pandemia, né? Pandemia é quando você tem uma doença generalizada, né? Tipo agora, né, além da Covid, a própria dengue, mas a sindemia ela é mais vamos dizer assim, enraizada na desigualdade social, ou seja, você já tem uma realidade de vulnerabilidade social e ela se agrava com mais uma doença, com mais uma situação, né, de risco de vida, né? Então, é um conceito importante que eu quero deixar aqui, porque foi nesse conceito que nós nos instituímos nesse projeto, quando a UNB quis fazer uma ação, alguma ação, diante daquele quadro, né, de 2020, né? Bom, nesse sentido, nós tivemos, então, uma constatação de uma pesquisa que foi feita pelo pesquisador Adalto, né, com dados da CAESB, que 200 mil pessoas no Distrito Federal não tinham acesso à água potável da CAESB. E tudo se dizia que era para lavar a mão, que era para usar água, para higienizar, etc. E, diante desse quadro, nós fomos, como pesquisadores da universidade, de 10 áreas diferentes, você vai entender que era um grupo de professores que já tinham uma trajetória de movimentos sociais, da universidade ligada a movimentos sociais, e esses professores, então, buscaram entender que caminho é esse que chegaria online, né, em ambiente virtual, sem poder visitar, sem poder estar junto, para exatamente identificar essa realidade. É importante porque foram áreas, né, ligadas ao serviço social, à educação popular, à saúde coletiva, direito achado na rua, política urbana, a questão socioambiental e ambientalista, enfim, todas essas áreas, comunicação, todas essas áreas em busca de ver, e aí, o que fazemos com essa informação, né, com esses dados? E daí nós definimos um projeto que era exatamente identificar as pessoas, as famílias, as realidades, e chegamos, então, a identificar que eram 39 ARIs, né? Essas 39 ARIs são consideradas pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial de 2009. O PDOT é um plano que toda cidade, a partir do início de 2000, com o Estatuto da Cidade, é obrigada a realizar de forma cooperativa, colaborativa. E, diante dessas 39, nós tentamos chegar via online e identificamos uma pessoa que tomou o seu celular e pediu socorro. Sou vó, tenho 6 netos aqui, passando fome, sem água, sem isso, sem aquilo. E tudo isso, né, nos moveu a trabalhar no ambiente virtual de identificação com o seguinte princípio: seria o empoderamento popular por direitos, não benefícios nem favores, ou seja, rompendo aquela ideia que muitas vezes se tem, né, de fazer por ou de quem tem a necessidade achar que alguém vai fazer por ele também. Então, de uma forma bastante freiriana, né, nós fizemos esse processo de empoderamento popular e chegamos a identificar algumas realidades concretas, né, que permitiram estabelecer vamos dizer assim, um hábito de nos encontrarmos toda segunda-feira às 7h30 da noite
para escuta e, ao mesmo tempo, para ações concretas. De lá para cá, né, nós identificamos que em 2021 já eram 47 e em 2022, 53. Ou seja, a demografia ampliada, crescida, né, do Distrito Federal foi com os vulneráveis. O quadro, né, de concentração de renda do Distrito Federal não se alterou, só se agravou, e, portanto, nós temos hoje o mesmo problema que tínhamos em 2020, com todo o empenho, né, que fizemos de ações concretas. Então, é importante compreender que essas áreas, que nós chamamos de áreas de relevante interesse social, são de famílias que não só não têm água, como não tem esgoto, não tem coleta de lixo, não tem posto de saúde próximo, não tem CRAS, né, os centros de assistência social próximo. Em algumas áreas, nós temos escola pública, que é o único serviço público mais próximo dessas comunidades, e tem também, né, tráfico, tem também violência, tem também tudo que a gente entende, né, de não existir trabalho digno, né? São pessoas com a informalidade e passando realmente profundas dificuldades também na insegurança alimentar. Então, esse é o quadro, né, do nosso projeto, e criamos, a partir daí, uma série de ações. A segunda pergunta aí, não sei. Sim, eu quero comentar um pouco, professor, aqui, muito interessante trazer presente esse conceito de sindemia, porque muito se fez o discurso no período da sindemia, da Covid-19, de que é uma doença que atingiu ricos e pobres. É verdade. Infelizmente, o Brasil teve que amargar tristes estatísticas de mais de 600 mil pessoas naquele período mais duro da Covid, que perderam suas vidas por falta de um compromisso do governo federal com a população brasileira. Agora, se formos a fundo, as pessoas que mais sofreram e mais tiveram vítimas foram as pessoas mais pobres, em situação de risco social, que caracteriza certamente esse conceito de sindemia, que é uma pandemia associado a um aprofundamento das desigualdades sanitárias e sociais do nosso país. É muito positivo trazer esse tema, né, para a nossa conversa. E outro aspecto que eu achei muito importante desse trabalho que vocês desenvolvem é essa questão do empoderamento das comunidades, ou seja, não se trata de ir às ARIs para perpetuar um sistema de apaziguamento dos conflitos sociais, né? Que às vezes você faz um tipo de assistência que deixa as famílias mórbidas, né, em busca de mais assistência e não fazem essa luta concreta para a transformação da realidade. E esse parece que é o foco, partindo desse princípio freiriano, né, da pedagogia da autonomia, da pedagogia do oprimido e da pedagogia da esperança, sem dúvida nenhuma. Qual é o trabalho da ARIS nesse momento com essas comunidades? E como é que as pessoas podem se engajar e fortalecer ainda mais esse projeto do Vida e Águas para ARIS, professora? Olha só, acho que foi muito oportuno você chamar a atenção a esses dois conceitos, que eles são eixos, né, de fato, do processo, no sentido até de colocar aqui para você que esse conceito de sindemia, ele foi gerado, né, e tem sido bastante divulgado, cientificamente, né, comprovado, que são 3 pontos, né, dessa sindemia, né? Paradoxalmente, obesidade, fome e mudanças climáticas. Isso é o que está por trás, né, e fundando e, portanto, estruturando essa sindemia que se agrava exatamente por mais doenças, porque, como a gente está vendo, né, aí nós temos Covid, temos a dengue, temos também as questões de malária, ou seja, tudo que o ambiente, inclusive, eu diria assim, das condições objetivas da natureza, né, também geram possibilidade de doença, além da falta, né, de políticas sociais de Estado, né? Então, eu acho que é importante frisar isso. E para nós foi o seguinte, quer dizer, nós começamos, então, a identificar essas famílias, e o primeiro movimento foi um movimento de fazer um grande abaixo-assinado e encaminhar ao órgão, né, que tinha como governo a obrigação de oferecer água num conceito de lote emergencial,
ou de sanitário, lote sanitário de emergência, o nome que se queira dar, para que a CAESB pudesse assumir uma condição diferenciada de simplesmente fornecimento por cano de água, né? E aí nós tivemos de cara, né, como a gente diz, a questão de território, a questão fundiária, a questão da especulação imobiliária e o desinteresse pela regularização, que era um compromisso, inclusive, do nome identificado pelo PEDOT de 2009 de ARIS, área de regularização. E isso não foi feito, não tem sido feito até hoje. Ao contrário, só tem se agravado. Então, essa questão de território e de terreno, ela se conjuga também com a questão de moradia e a questão dos serviços públicos, né? Que, infelizmente, né, nós temos ainda uma luta a ser feita, e para ser feita, que é a integração dos sistemas, né? Você tem um sistema de saúde, né, com delimitação de um território, que é diferente do sistema de assistência social, que é diferente do sistema de educação, de segurança pública, de trabalho, enfim, né? É como se fizesse uma disputa dentro do território por áreas de atribuições ou competências, e quem sobra, né, e que não é atendido de fato é a população mais vulnerável. Então, essa visão de que as políticas sociais precisam integrar efetivamente, né, para que esse direito seja concedido, não como benefício, mas como, né, um direito que já foi pago pelos impostos da Caixa de Fósforo, né, a gente precisa, então, estar organizando. E uma atitude mais inicial foi desse abaixo-assinado, que foi entregue e protocolarmente entregue, né, chegou até a Casa Civil, mas nada foi feito. Fizemos, no ano seguinte, uma audiência pública na Câmara Legislativa para que os deputados pudessem se inteirar do que estava acontecendo, e nós sabemos que a nossa Câmara é uma Câmara de direita, né, com poucos que, de fato, têm esse tipo de compromisso, então não teve repercussão, a não ser de divulgação, de visibilidade. Tinha uma frente ambientalista lá, que foi, inclusive, coordenada pelo deputado Leandro Graz, que foi recentemente candidato a governador. Isso deu a visibilidade, mas a CAESB continuou sem assumir. Fizemos também uma audiência pública na Câmara Federal, com a deputada federal Érica Cocai, porque identificamos que aquilo que aqui se chama de ARIS, nos parâmetros, né, e nas identidades colocadas pelo IBGE, chamaria de ocupações subnormais. E, portanto, esse fenômeno não é exclusivo de Brasília. As capitais, né, e as áreas urbanas costumam exatamente empurrar as populações vulneráveis para as suas beiradas, né, para as suas periferias, né, e sem contar os momentos em que essa ocupação, sendo, vamos dizer assim, um obstáculo à especulação imobiliária, elas são retiradas muitas vezes pela polícia. Então, é uma violência de Estado que se coloca diante dessas populações. E, a partir daí, nós continuamos a fazer o processo de identificação, de envolvimento, de reuniões. E o ano passado, como nós estamos no Distrito Federal, agora, né, este ano de 2023, esse ano ainda, por alguns aspectos, né, reelaborando e revisando o PEDOT, que é o Plano Diretor de Ordenamento Territorial. E fizemos, então, 3 encontros que chamamos de Empoderar ARIS. O Empoderar ARIS é N, né? De Poder ARIS. E esses 3 encontros geraram, a partir da participação desses moradores, uma pauta de 10 propostas concretas para serem encaminhadas. Neste momento, nós estamos com a judicialização da CAESB em processo, já que ela até o momento não deu resposta. Estamos com a expectativa, né, de que uma negociação que foi, afinal, né, feita com a CAESB, né, no gabinete do presidente, de uma atenção à população, possa se efetivar, mas mediada pela Secretaria de Desenvolvimento Social e pelo deputado Chico Vigilante. E estamos também, no nível legislativo, com os compromissos de alteração e identificação dessas populações como distintas das regiões administrativas, porque a região administrativa ela recebe um orçamento, mas ela só põe asfalto, né, e infraestrutura para aquilo que já está assumido. Essas outras ocupações, que são as ARIS, elas ficam a desejar, né, tanto do ponto de vista das vossorocas, das enxurradas, quanto da seca, quanto da ausência de transporte coletivo, inclusive transporte escolar,
e, portanto, são de fato abandonadas. Nosso projeto é, identificadas essas 53 ARIs, fazer com que o orçamento público do Distrito Federal seja especificado nessa direção. E aí participamos de uma oficina do PEDOT, que também conquistamos, uma oficina sobre as ARIs, no dia 26 de outubro, e apresentamos essas propostas que foram construídas nesses encontros. Eu não sei se tem tempo, né, mas eu posso ler aqui pelo menos algumas para ter ideia dessas propostas que constituem a nossa pauta atual, né, e que se conjuga com outras propostas. Por exemplo, de que a questão da água não é só de quem consome ou precisa consumir, mas é também da preservação das águas do Distrito Federal, e temos, então, parceria com vários coletivos, principalmente o Fórum de Defesa das Águas do Distrito Federal. É um fórum que tem como princípio a identidade da cidadania do Distrito Federal, de que somos guardiães das 3 bacias hidrográficas do Brasil. Então, cada nascente que é aqui, né, morta, né, ou enterrada, né, para sempre, né, ou aterrada, cada nascente dessa prejudica as 3 bacias do Brasil. Nós estamos a 1.000 metros de altura, né, do mar, e todas elas nascem aqui. Então, não é só no Distrito Federal. Nesse sentido, nós temos feito uma parceria muito intensa, também com o movimento mais recente da Aria JK de Ceilândia, né, e pelo Parque Ecológico de Ceilândia, que tem um empreendimento já, né, se colocando para ocupar também áreas de nascente e prejudicar mais ainda o Belchior. Portanto, não é só a assistência social ou o direito à água, é a água como vida. Por isso que o nosso projeto chama-se Vida e Água. A água é o eixo, né, mas que desencadeia todo esse mapa de necessidades, né, de sobrevivência de uma população mais vulnerável, como é o meu caso. E aí, só para dizer assim, dependendo do seu tempo, mas assim, a primeira proposta que construímos coletivamente, né, é nenhuma ARIS a menos, porque nós podemos correr o risco de, nessa decisão do novo plano, né, do novo PEDOT, ter a retirada dessa caracterização, porque a disputa do privado e público, do capital, né, e do trabalho no Distrito Federal é radical no sentido da privatização, inclusive das ações de governo. Nós estamos assistindo aí a venda da rodoviária, né, a venda de estacionamento, mas não é só isso. É a privatização da saúde, da assistência, da educação e tudo mais. Então, esse nenhum ARIS a menos é minimamente preservar a categoria, né, que já vamos dizer assim, consolidada, e ter uma ação direta de fazer com que esses locais, essas famílias, tenham vida digna. Segundo, a regularização dos lotes com urbanização plenamente integrada à cidade, extirpando definitivamente o carimbo de periferia. Muitas vezes, hoje, a periferia é orgulho de quem é periférico, mas não tem que ter orgulho de nada, não. Ao contrário, estamos todos no centro do mundo, somos todos atenção igual de direitos sociais, de direito de dignidade, de direito ao trabalho, inclusive, e a possibilidade, né, de uma vida digna. Cumprimento do item 5 da Carta Compromisso, porque durante as eleições nós fizemos a Carta Compromisso aos candidatos ao Senado, à Câmara Federal e à Câmara Distrital. Fizemos Carta Compromisso para diretores que estavam em processo de eleição e fizemos Carta Compromisso também para os conselheiros tutelares. Ou seja, enquanto candidato, o que é que eles se comprometiam com essa pauta das ARIs? Isso foi muito importante para que a gente possa continuar a luta aí. Infraestrutura de banda larga e plataforma pública como serviço de comunicação garantidos aos moradores das ARIs, com prioridade para as escolas públicas dentro das ARIs. Banda larga e plataforma pública, o Brasil ainda não tem. Nós somos, tudo que eu estou lhe dizendo aqui, nós estamos dizendo aqui, está tudo sendo apropriado pelas 5 grandes corporações americanas que têm não só nossa identidade, mas vendem nossas informações. Então, nós precisamos ainda lutar pela plataforma pública, não apenas a banda larga. Mais que isso, é o que nos permitiu, por 3 anos, estarmos em contato com as pessoas, e vivemos isso intensamente. O PAC-DF tem como prioridade ações que atendam às demandas das ARIs. Essas demandas das ARIs são exatamente, né, o saneamento básico, a infraestrutura básica, mínima, né, porque onde é que a dengue está dando agora? Intensamente matando. É exatamente nessas áreas
de relevante interesse social ou de regularização de interesse social. A lei ambiental deve ser aplicada para garantir 30% dos recursos na reserva legal ao redor das Aris, com reconstituição do cerrado, com suas nascentes, fauna e flora originárias. Nós estamos perdendo e extinguindo muitos animais, sem contar os desrespeitos, né, às águas e às plantas. Né? Presença de guardiães públicos em todos os parques ecológicos do Distrito Federal, como uma das garantias das nascentes e córregos, que dão origem às 3 principais bacias brasileiras, uma delas chegando na Argentina, no Paraguai e Uruguai. Inclusão da Casa de Cultura nas Aris, como espaço de reconhecimento de identidade, fortalecimento de pertencimento e emancipação popular. Cultura aqui não é produto cultural, são as identidades que as pessoas trazem do Bumba Meu Boi, do carimbó, das suas formas de expressão e de cosmovisão, que precisam ser preservadas diante da invasão da cultura, sobretudo norte-americana. Nós vemos muita coisa popular e o fundo musical é em inglês, porque isso está estático. Né? E nós deixamos de afirmar a nossa identidade enraizada do povo brasileiro, que é extremamente rica, né? Extremamente importante para a gente ter orgulho de ser brasileiro, porque brasileiros somos. Né? Criação de uma plataforma para registro das ações das Aris e sua historicidade como fonte de memória viva de luta por direitos humanos socioambientais. Não é só ambiental, é quem habita no socioambiental. E é, portanto, mais importante as relações que ali se estabelecem que o geógrafo crítico, né, Milton Santos, nos ensinou. Garantia de água potável, tratada pela CAESB, em caráter humanitário de emergência sanitária, nos lotes de domicílios identificados pelo projeto da UNB, de água, nas 53 Aris. Então, esses 10 pontos, eles estão exatamente sendo nossa pauta de luta, compartilhada com todas essas famílias que já estão envolvidas e expandindo ainda mais. Então, fica aqui meu convite de engajamento para quem participar. Nós não temos ainda um site que eu pudesse aqui colocar. Pedir que esse vídeo, né, e essa nossa conversa possa se expandir, vocês podem estar, né, se interessando também no YouTube e na TV comunitária, onde temos um programa quinzenal que exatamente é de mobilização para as ações concretas que nós estamos desenvolvendo. Essa semana nós teremos, a próxima semana, uma reunião importante, né, com as sedes, mas estamos também muito engajados nessa luta pela vida, na vida, o trabalho digno, porque não é para ser algo, né, de caridade no sentido restrito, né, no sentido mais assistencial, mas sim de potencial de trabalho humano que todos têm, para que a gente possa, de fato, né, chegar à possibilidade, a partir da água, de tudo isso que a gente está aqui batalhando com os professores, os estudantes e todos os movimentos sociais, que são mais de 20 que hoje fazem parte da nossa rede de parcerias. E para todos vocês que estão participando desse nosso programa de hoje, eu vou colocar aqui embaixo os 10 compromissos da Vida e Ágora para Aris, para quem quiser acompanhar e aprofundar, poder ler aí no comentário. Vocês vão ver aí logo na inscrição, coloca assim mais e vai estar lá todas as informações. Professora Maria Luísa, agradeço imensamente toda essa... foi uma aula, uma conjuntura, né, e um ensinamento, um aprendizado muito importante que eu e os telespectadores receberam nesse Conversas de Paz e Esperanças nessa noite de hoje. Muito obrigado, professora. Pode deixar aqui sua mensagem final para todos nós que estamos acompanhando essa conversa. Eu queria registrar que esse projeto da UNB ele é coordenado, né, por muitos professores, mas ele é coordenado pelo professor Percy Coelho, que é do Instituto de Humanas, né, da área do serviço social, e de outros professores, como eu disse, que é um conjunto importante desse compromisso da Universidade de Brasília. Então, a minha mensagem é que a luta da saúde, eu diria a vocês que a minha saúde é fruto da luta. É importante que o engajamento ele nos permite, de fato, né, expandir aquilo que a gente chama de amor incondicional. Deixo isso para a gente refletir com paz e esperança. Beijo, professora. Obrigado. Até semana que vem. Um abraço. É bonita demais, a
a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz.